O molho, pessoal, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa trabalhar na cozinha, tá? Por quê? O molho ele é um grande coringa que a gente tem, tá? Se eu estou fazendo ali um prato e ele ficou um pouco ressecado, como eu posso reidratar esse prato? Molho, né? Faltou sabor, o que eu posso utilizar? Molho. Tá? Então o molho ele é um grande coringa, tá, pessoal? O molho ele traz, né, textura, ele traz sabor, ele traz cremosidade, acidez. Então dominar os molhos é o que faz a grande diferença quando a gente está cozinhando, tá? A gente não consegue cozinhar bem se a gente não domina os molhos, ok? E aí nós temos, pessoal, os molhos básicos. Tá? Existem 5 molhos básicos, ou como a gente chama também de molhos mãe. Tá? Quais são esses molhos? Tá? Primeiro, bechamel. Tá? Não, a partir de hoje a gente não fala mais molho branco. Tá? O correto é molho bechamel. Qual que é a base do molho bechamel? Tá? Roux. E nós vamos voltar ali. O que seria um roux? Vocês vão ver várias vezes essa palavra escrita aí, R-O-U-X, né? Roux, mas a pronúncia correta é roux. O que é um roux? O roux ele é um espessante, tá? Ele é uma técnica que a gente usa para quê? Para engrossar a maioria dos molhos. Então, eu estou com um molho ali que está ralo, eu preciso fazer com que ele fique espesso, com que ele ganhe, né, textura, eu vou utilizar o roux. O que é o roux? 50% de gordura, 50% de amido, tá? Geralmente a gente utiliza manteiga e farinha de trigo. Por quê? O amido, pessoal, as partículas de amido, quando elas são aquecidas em contato com o líquido, o que ela faz? Ela engloba o líquido e aí o líquido vai expandir lá dentro. Então você vai ter uma partícula aqui, né, de amido, né, que vai estar com o líquido dentro, o líquido no calor a gente sabe que expande, né? Gera vapor, vai expandir, correto? Então o líquido vai expandir, só que ele está preso ali dentro da partícula de amido. Então essa partícula de amido vai expandir, vai fazer com que deixe de ser líquido e vai se tornar cremoso e espesso, tá? Então esse é o roux, tá, pessoal? Como é que a gente faz o roux, tá? Mesma quantidade de, né, como eu falei, gordura e amido, geralmente utiliza-se manteiga e farinha de trigo, mas pode ser óleo, azeite e maisena, tá? Pode ser óleo e fécula de batata, todos são amidos, ok? Eu vou pegar ali a mesma proporção de manteiga e farinha, vou colocar na panela, vou começar a mexer, tá? Quando eu sentir um cheirinho de pipoca, sabe aquele cheirinho de pipoca do centro, pipoca de cinema? Quando eu sinto esse cheirinho, é o sinal que a minha farinha deixou de estar crua, está cozida. Tá? Antes disso, se eu utilizar esse preparo em qualquer coisa, vai ficar com gosto de farinha crua. Então eu preciso sentir esse cheirinho ali, tá? Esse é o primeiro passo do roux. Ficou pronto. Isso acontece entre 2 e 3 minutos, tá? De 3 a 6 minutos, esse é o roux branco. De 3 a 6 minutos, nós temos o roux dourado, tá? Então você vai ver que a coloração dele vai começar a ficar ali com um tomzinho dourado, tá? Se eu vou fazer alguma coisa em que a coloração do meu molho é muito clara, eu não vou chegar no dourado, tá? Eu vou utilizar somente o roux branco. Sentir o cheirinho ali, né, de pipoca, já desligo, acrescento o líquido que eu preciso espessar, tá? Quando eu vou fazer molhos mais escuros, eu já começo pro dourado, depois eu passo pro marrom. O marrom é de 8 a 10 minutos, tá? E o último é o que a gente chama de brun, ou escuro, tá? O brun ou roux escuro, tá? Esse é utilizado para molhos bem mais escuros, tá? E bem mais fortes de sabor. São molhos em que o sabor é muito presente. Se eu estou fazendo um molho em que o sabor é muito leve e utilizo o brun, tá? O roux escuro, eu vou sentir muito mais o sabor do roux do que do molho. Então esse roux escuro, ele é mais para molhos que são mais escuros, mais fortes. É um ponto antes
do queimar, pessoal. Tem que ter muita técnica para fazer isso aqui. É o cheiro, né? Você O controla pelo cheiro, cheiro. tá? Ele vai, você vai ver, nesse caso a coloração também, você vai ver que ele vai passando, né, do marrom para o marrom bastante escuro, tá? Então quando chega nessa tonalidade de marrom escuro, eu tenho que tomar muito cuidado para não queimar. Porque a partir do momento que o meu queimou, eu não posso utilizar mais, tá? Senão, senão ele vai ficar, tá, com gosto de queimado. Então toda vez que a gente precisar espessar alguma coisa, o que a gente vai utilizar? Roux. Qual que é a proporção do roux? 50% gordura, 50%. De que? Manteiga e Farinha. Manteiga e farinha, né? Gordura e amido, tá? Nós temos outros espessantes também, pessoal. O Liaison, né? Que é uma espessante à base de gemas, né? Gemas de ovo. A gema ela também expande, né? Proteína coagula a 75 graus, ela vai expandir, vai espessar, vai engrossar. É muito menos utilizado. Hoje nós vamos fazer um molho aqui hoje que utiliza gema, tá? Um dos meus molhos preferidos, que é o molho holandês, tá? Ele utiliza gema para espessar, tá? Mas não é usual a gente utilizar o liaison, tá? Nós temos o slurry, tá? O slurry que na gastronomia a gente chama, né, de rasgueira. Por quê? Porque você vai pegar um pouco de amido, vai pegar um pouco de água, vai bater ali, tá? E vai utilizar isso aí para poder espessar. Não é bom utilizar muito slurry, tá? Slurry é para você espessar pequenas quantidades muito rápido. Por quê? Porque não dá tempo do amido cozinhar. E aí vai ficar com gosto de maizena, gosto de mingau, seu preparo, não vai ter gosto de molho. Então se eu preciso espessar alguma coisa, tá? Rapidinho ali, que a proporção é muito pequena, eu posso usar o slurry. Posso bater ali um pouquinho de amido, porque eu já não viro o amido direto no líquido, que ele vai coagular e vai ficar um monte de bolinha. Então eu preciso dissolver primeiro esse amido, tá? Amido, quando eu falo amido, pessoal, amido de maizena, tá? Amido de milho, maizena, tá? Preciso dissolver isso ali antes, para depois utilizar para não gerar grumos, ok? Mas somente em quantidades pequenas. A mesma coisa é o beurre manier, tá? O que é o beurre manier, pessoal? O beurre manier é o roux cru, tá? Eu vou pegar ali a mesma quantidade, ali, geralmente a gente faz um tabletezinho assim, redondinho, depois vai cortando o que a gente chama de moedinhas, tá? Eu vou pegar a mesma quantidade de manteiga e farinha, vou fazer esse tabletinho, vou deixar congelado. Quero engrossar alguma coisa rapidinho, eu vou ali, corto as duas moedinhas e jogo. Mas como é que você vai fazer? Você vai pegar a manteiga e a farinha e misturar cru, tá? O beurre manier ele é cru. Por que eu não posso utilizar o beurre manier em grandes quantidades? Porque senão eu vou deixar meu preparo com gosto de farinha, tá? O beurre manier também é para engrossar poucas quantidades, beleza? Então qual que é aí a base do molho bechamel? Voltando lá para os molhos, né? A base é roux, não é manteiga e farinha, leite, tá? Como que eu saborizo esse molho, tá? Cebola piquê. O que é a cebola piquê, pessoal? É uma cebola, tá, cortada ao meio. E nessa cebola que eu cortar ao meio, tá, já descascada, né? Eu vou cortar ela ao meio. Eu vou fincar aqui uma folha de louro, 2 dentes de cravo, tá? Isso é cebola piquê. Eu utilizo ela para saborizar o meu preparo. Por que eu não corto um pouquinho de cebola e coloco ali? Porque eu não quero a cebola no final do meu molho bechamel. Eu quero somente esse aroma, esse é um aromatizante, né? Eu quero somente esse aroma, esse sabor, mas eu não quero nem pedaços de cravo, nem de louro no meu preparo. Aí você coloca ela inteira, você descasca e Ficou, a gente vai fazer aqui. E aí isso. faz ela inteira, você parte ela e metade. Sempre a metade, a metade da cebola. Vai usar sempre a metade da cebola. Tá? Terminou, meu molho ficou pronto, eu vou tirar essa cebola e vou jogar fora. Se você vê que, vamos supor, aí depende da quantidade de molho que você está fazendo. Estou fazendo 1 litro de molho, talvez meia cebola não dê.
né? Então eu vou precisar de uma cebola inteira. Então eu vou cortar e vou fazer 2 cebolas pequenas. Estou fazendo 10 litros de molho. Então eu vou precisar de pelo menos umas 5 cebolas pequenas. Aí vai mais ou menos a proporção da quantidade de molho que você está fazendo. Essa proporção de bechamel para a quantidade De líquido, tem alguma proporção? para cada 50 gramas de roux, você pode entrar com 200 ml de leite, tá? Ok? A partir do bechamel, uma coisa interessante, pessoal, é você aromatizar depois, temperar o seu bechamel. Como eu vou temperar? Pimenta branca. Por que eu não posso usar pimenta do reino preto? Porque o meu molho ele tem que ter a tonalidade clara. Então eu vou usar pimenta branca. Noz moscada, pessoal. Noz moscada tem que estar sempre muito presente no bechamel. Bom bechamel, na hora que você sente o cheiro dele, o cheiro tem que ser de noz moscada, tá? E tem um truquezinho que eu aprendi com um professor meu, que era, o bechamel nunca vai alho, tá? Não vai alho no preparo. Mas o que ele me ensinou a fazer? Você aquece a panela, pega um dente de alho descascado e passa nessa panela aquecer. Você não vai ter alho no preparo, mas em algum lugar ali, quando a pessoa estiver comendo, ela vai sentir esse aroma. Isso é um truquezinho que deixa o bechamel bem mais saboroso, tá? A partir do bechamel, o que eu faço? Eu faço molho, esses são os molhos básicos, tá, pessoal? São os molhos mãe. Então, a partir desses molhos que a gente vai fazer hoje, a gente consegue desdobrar em vários outros tipos de molho. Eu faço molho mornay, eu faço molho suíço, nantua, faço molho de mostarda, faço molho de queijo, faço inúmeros outros molhos a partir do molho bechamel. Okay? O segundo molho mãe aí é o velouté. O que a palavra velouté lembra a vocês? Aveludado, tá? Veludo. Como que é o tecido de veludo? Tecido macio, né? Você passa ali, desliza. Assim deve ser o velouté, tá? A base do velouté também é roux, tá? E um caldo de legumes ou aves claro, tá? Que é o que a gente, né, fez semana passada, a gente vai utilizar hoje. Para quem está chegando hoje, o que são os caldos, pessoal? Tá? Os caldos são, dentro da gastronomia, a gente não costuma utilizar água, tá? Água tem sabor? Não. Água tem aroma? Não. Então os caldos ou fundos aromáticos são o quê? Eu vou pegar, quero fazer um fundo de legumes, um caldo de legumes. Vou pegar cebola, cenoura, salsão, vou pegar alho poró, vou pegar talos de salsinha, cascas de cebola, cascas de alho, vou cozinhar isso ali num líquido. Quando isso reduzir, eu vou utilizar, tá? Então eu já estou, em vez de eu entrar com água no meu preparo, eu estou entrando com alguma coisa muito saborizada. Posso fazer isso com legumes, posso fazer isso com aves, posso fazer isso com peixe, posso fazer isso com carne. Então, pedir um caldo de carne, eu vou utilizar ossos ou a para de carne. Pedir um caldo de aves, eu posso utilizar ossos ou a para de ave. Peixe, eu posso utilizar cabeça, né? Espinhas. Então, esses são os caldos aromáticos, ok? A base do velouté é essa, é um roux com um caldo aromático, tá? Geralmente caldos claros, o velouté ele fica um pouco mais clarinho, tá? Parte do velouté eu faço alemande, andaluz, aurora, breton, persil, cogumelo, tá? E vários outros molhos, tá? Molho de, terceiro molho, molho de tomate, tá? Molho de tomate ou molho vermelho, tá? Esse é muito básico. De todos, esse aqui, pessoal, ele é um dos únicos que a gente pode conservar. Esses outros molhos não é interessante você fazer e guardar, tá? Porque eles perdem textura, perdem sabor, tá? O molho de tomate não, o molho de tomate eu posso fazer e congelar. Qual que é a base do molho de tomate? Tomate, fundo aromático, tá? E ervas aromáticas ali. Então eu posso fazer um buquê garni. O que é o buquê garni? Eu vou pegar várias ervinhas ali frescas, vou amarrar com um barbantezinho, vou jogar no meu preparo ali. É a mesma técnica da cebola piquê. Quando ficar pronto, eu vou tirar e descartar. Eu quero só os aromas e sabores ali, mas não quero aquele preparo. Posso fazer um sachê de épices. O que é um sachê de épices? Ou um sachê de especiarias, tá? É um saquinho, igual um saquinho de chá, que eu posso fazer com a touquinha limpa, nunca tem encostado no cabelo, por favor, tá?
ou uma gazezinha, né? Eu vou fazer um sachêzinho ali igual de chá. Dentro desse sachê eu vou colocar várias especiarias. Eu posso colocar cardamomo, anis, pimenta do reino, pimenta da Jamaica, né? Infinito. Lembrando que o sachê de épices e o bouquet garni tem que combinar com o molho que você está fazendo, tá? Então não adianta você colocar um monte de especiarias ali que não tem nada a ver com o preparo que você está fazendo. Então dá uma olhadinha ali em como é seu preparo, quais especiarias você vai colocar. Então molho de tomate basicamente é isso, pessoal, tá? O que eu gosto de fazer para o meu molho de tomate? É muito raro, tá? Aqui no Brasil, inclusive meu TCC foi sobre isso. Meu TCC foi sobre tomate, quando eu estava na faculdade. É muito raro aqui no Brasil a gente ter tomate bom para molho. Qual que é o tomate bom para molho? O primeiro de todos, absoluto, é o San Marzano. Você conhece a história do tomate? Não existia tomate na Europa, tá? O tomate ele é aqui da América do Sul. O tomate é originário do Peru, tá? E aí, na época a Itália ainda era dividida em reinos e existia o reino de Nápoles, né? Aí o rei do Peru, se eu não me engano, as datas podem não estar tão precisas, tá? Mas por volta ali de 1400, alguma coisa assim, o rei do Peru manda de presente caixas de tomate para o rei de Nápoles. Manda aquilo ali como presente. O tomate ele se adaptou muito bem na região de Nápoles. Ele é uma região muito montanhosa, vulcânica, né? Tem o Etna lá, um vulcão que está em atividade até hoje, né? A famosa cidade de Pompeia, onde as pessoas foram petrificadas por causa da fuligem da erupção. Então esse tomate ele adaptou muito bem lá. Qual que é? Então, daí os europeus conheceram o tomate, começa-se a fazer os molhos de tomate, tá? A pizza, como a gente conhece, né? Marco Polo volta da China, né? Traz essa ideia aí dos pães da China, do Oriente, né? Traz essa ideia aí dos pães achapados, né? Depois começam a colocar molho de tomate. A pizza já existia, mas a maneira como os napolitanos começaram a fazer, como espalhou para o mundo, foi tudo graças ao tomate, tá, pessoal? E esse tomate é o San Marzano, é uma qualidade de tomate que se chama San Marzano. Por que ele é o melhor tomate para molho? Ele tem um grande potencial de maturação. Então ele fica muito maduro, sem estragar. Quando você tem tomate é um fruto, né? Quando você tem uma fruta que está muito maduro, o que ela é? Doce. Mais doce, né? Então você não vai ter acidez, tá? Muito maduro, muita coloração, ele tem muita polpa e pouca semente. Um tomate alongado, assim, é bem bonito. Então, aqui no Brasil é muito difícil você ter tomate muito maduro para fazer molho. Geralmente os tomates que a gente tem nunca tão maduros, tá? E aí quando você vai fazer seu molho, ele nunca vai ficar com aquele vermelho, aquela coloração que você precisa ter para poder ter um molho de tomate bonito. E aí o que nós vamos precisar fazer? Uma pinçagem, tá? O que é pinçagem? Eu vou pegar ou um extrato de tomate. Eu prefiro usar extrato de tomate porque eu acho ele muito concentrado e tem bastante açúcar. A pinçagem é o quê? É a caramelização de tomate muito maduro ou extrato de tomate muito maduro. Eu vou caramelizar muito bem aquilo ali, né? Reação de Maillard. Qualquer açúcar de alimento elevado a uma alta temperatura, ele vai caramelizar. Todos os alimentos contêm açúcar. Quanto mais caramelização, mais cor e mais sabor. Então eu vou caramelizar esse extrato de tomate e depois eu vou colocar meu molho. Aí sim eu vou ter uma coloração bem vermelha. A não ser que você consiga tomates bem maduros, mas é bem difícil, tá, pessoal? Porque aqui os tomates, quando ficam maduros, passam. A partir do molho de tomate eu faço o molho crioulo, né? Provençal, português. Como você não tem esse tomate aqui, qual que você usa então? Qualquer tomate no ponto ali, quando ele já está quase estragado. Sabe o que eu gosto de fazer quando eu faço molho de tomate? Eu vou lá no Ceasa umas 11 horas da manhã, quando já está acabando. Quando já está quase acabando. Aqueles tomates de lá que eles vão jogar fora, né? Você compra ali uma caixa de tomate a 15, 20 reais, e são os que estão passando. Só que é aquilo, você chegou e tem que fazer um molho no dia. Porque um dia você esperar, ele vai ter estragado, né? Então, quanto mais maduro for o tomate, melhor é. Porque é lógico assim, hoje em dia tem o tomate Andréia, né, que ele é próximo do San
maçã, tá? Mas desde que o tomate esteja bem maduro, qualquer tomate você consegue fazer molho, tá? Ah, mas aí a acidez, né? Como que eu controlo a acidez do molho de tomate? Cenoura. Eu faço uma base ali, eu misturo. Faço me repoar, tá? O que eu me repoar, pessoal? É uma mistura de 50% de cebolas, 25% de cenoura e 25% de salsão, alho e poró. Pego cenoura bem madura, só que aí eu aumento essa proporção. Eu vou utilizar ali 50% de cebola, 50% de cenoura. Os italianos chamam isso de patu. Eu vou caramelizar muito bem essa cebola e essa cenoura. São dois alimentos que têm bastante açúcar. Então, o açúcar controla. Qual que é o oposto da acidez? Gordura e açúcar. Então, o açúcar dessa cenoura e essa cebola vão controlar a acidez do tomate ali, sem que eu precise ficar colocando açúcar, né, cristal ali no meu molho. Ok? Molho espanhol ou espanhol, tá? Esse molho aqui, pessoal, é o molho que a gente vai usar o roux escuro, porque esse molho ele é um molho bem escuro. É feito à base de caldo de carne escuro, tá? Roux escuro, e vou espessar isso aí e saborizar, tá? A partir desse molho eu posso fazer demi-glace, que é o principal molho para carne. O espanhol, pessoal, o velouté, né, é um molho muito leve, muito, né, aveludado. Eu vou utilizar ele em coisas leves, né? Vou utilizar ele em coisas que não vão, né, suprimir ali o sabor do meu molho. O espanhol já é o contrário. O espanhol é um molho muito forte. Eu vou utilizar o espanhol em coisas muito fortes. Geralmente o espanhol é utilizado onde? Carnes, assados, tá? Em coisas que eu preciso ali de um molho bem potente, tá? A partir dele eu posso fazer demi-glace, molho Robert, charcutier, lyonnaise, chassuet e o conhecido aí de quase todo mundo, que é o molho madeira, tá, pessoal? E agora vamos para o nosso último molho mãe aqui, que é o holandês, tá? Esse molho aqui, pessoal, ele é o que precisa de mais técnica para ser feito, tá? Por quê? Como eu falei anteriormente, ele é o único que é espessado à base de gemas, tá? Gema, proteína. Proteína a 65 graus começa o quê? Coagular, não é? Então, se eu for fazer esse molho direto na panela ali, o que vai acontecer? Eu vou fazer um ovo mexido, muito provavelmente, tá? Então, eu preciso trabalhar o quê? Com temperatura controlada. Aqui nós temos a grande sorte de ser fogão a indução. Com a indução você controla muito bem a temperatura, mas mesmo assim, como que eu gosto de trabalhar com o molho holandês? É até diferente da maneira como está escrito aqui na apostila, tá? Eu pego o primeiro, a gente faz uma pré-saborização, né, nas gemas, que é o quê? Eu vou pegar um pouco de água, a água chega no máximo a 100 graus, ela evapora, ok? Vou aquecer um pouco de água, quando ela estiver morna, eu vou começar a bater essas gemas. Eu vou fazendo, pasteurizando essas gemas, tá? Vou pasteurizar elas. Elas já não vão mais, né, espessar tanto quando ela estiver na temperatura mais alta. Vou pegar vinagre, pimenta do reino, vou dar uma aquecida, vou juntar essas gemas, tá? Depois eu vou levar esse molho ele leva manteiga clarificada. Como que é a manteiga clarificada? Você pega a manteiga e baixa a temperatura, porque a manteiga é uma das gorduras que tem uma saturação mais baixa. A manteiga a 110 graus ela começa a saturar. O que é quando uma gordura satura? Quando sai fumaça, quando ela queima, tá? A gordura pode ser a melhor gordura. Qual que é uma das gorduras mais saudáveis que a gente tem? Azeite, né? Cozinhar com azeite é bom? Ótimo. Se eu respeito a temperatura do azeite. O azeite ele satura a 130 graus. 130 graus ele começa a soltar fumaça, ele começa a queimar. Ele vira uma gordura saturada. Ele deixa de ser uma gordura saudável e se torna uma gordura ruim. Justamente porque a gente não controlou a temperatura. Por isso que os óleos de fritura, né, são óleos que aguentam mais saturação. Qual é o melhor óleo de fritura? Óleo de algodão. Por quê? Porque ele aguenta até 350 graus sem saturar, sem queimar, tá? Então a manteiga, eu vou trabalhar ela ali a 90 graus, vou deixar ela derreter, ela vai começar a subir uma espuma, tá? Eu vou retirar
essa espuma, vou deixar somente a parte amarela. Essa espuma é a parte branca. Vou deixar somente a parte amarela da manteiga. Isso é manteiga clarificada. Os indianos chamam de manteiga ghee, né? Aqui no norte de Minas a gente chama de quê? Manteiga de garrafa, tá? Que é o quê? E sem sal, né? Sem sal, tá? Que é a manteiga separada, tá? Daquela gordura mais espessa. Então essa é a manteiga clarificada, tá? Voltando ao molho holandês. Quando eu estiver ali com as minhas gemas, né? Já ali temperadas com vinagre, já pasteurizadas, eu vou colocar isso em banho-maria, vou acrescentar a manteiga clarificada e aí eu tenho que mexer sem parar. Se eu parar de mexer, vai coagular no fundo, vai dar pedaço. Então eu vou mexer sem parar até ficar cremoso. Ok? Beleza? A partir do molho holandês eu posso fazer o Bernays, Dijon, Foiá, Choron, Maltese. Esse molho holandês, que vocês vão ver, é um dos molhos mais saborosos que existe. Posso utilizar em praticamente tudo. Ovos, né? É o molho amarelinho, ele vai por cima dos ovos Benedict, né? Peixe, combina tanto com peixes claros como com peixes escuros. Saladas, tá? Massa. Então, ele é um molho coringa, pessoal. É um molho que você pode utilizar com praticamente tudo, tá? E é muito saboroso. Basta ter a técnica ali para fazer. Eu gosto de finalizar o meu com pimenta caiena, suco de limão. Deixa ele muito mais saboroso, eleva muito mais sabor. Beleza? Ok? Então vamos juntar as bancadas aí para a gente começar os nossos preparos.